A paz do Senhor, pastora Soninha do Rio de Janeiro. Nossa edificação está no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 11 e alguns seguintes. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas. O rei Nabucodonosor matou os seus jovens à espada, não teve piedade, nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos. Tudo levou para a Babilônia. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos. Eu pulei alguns versículos para concentrar na ideia. Israel estava com um pecado tríplice. O pecado de Israel era idolatria, adultério e apostasia. Isso foi o que Israel fez com o Senhor, fez com Deus. O pecado tríplice: idolatria, adultério e apostasia. Deus então não teve como proteger esse povo. E Zedequias, um rei, acabou fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e o rei Nabucodonosor acabou tomando Israel, tomando Jerusalém e levando o povo de Jerusalém para o cativeiro babilônico. Os que não morreram à espada em Jerusalém foram para o cativeiro e lá ficaram 70 anos. O que eu entendo disso? Nós temos perdido jovens, nós temos perdido nossos jovens, nossas moças, os idosos estão sofrendo. Nós estamos debaixo de um pecado. O Brasil está debaixo de um pecado. Nós estamos debaixo de pecado. Enquanto o pecado reinar sobre a nossa vida, nós estaremos fora da proteção de Deus. Se o Senhor não reinar sobre nós, será o rei desse mundo que estará reinando sobre nós. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós sofremos as aflições desse mundo, mas nós não somos propriedade desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós não podemos permitir que um cativeiro venha sobre nós, que um cativeiro venha sobre os nossos, que um cativeiro venha sobre a nossa nação. A nação de Israel entrou no cativeiro babilônico por um pecado tríplice: idolatria, adultério e apostasia. Idolatria é você equiparar a adoração de Deus a outro nome, ou colocar além, é você dividir a adoração. Deus é o soberano, Deus é o todo-poderoso, não há outro nome além de Deus. Adultério é quando você mistura a adoração de Deus com outro. Você adora outro além de Deus. Existe uma soma. E apostasia é quando então abandona Deus e você passa a adorar outro que não é Deus. Isso acontece muito em casamento, não é assim? Não é assim? Quando o marido começa a admirar outra mulher, ou a mulher, a esposa, começa a admirar outro homem, corre o risco de fazer um adultério, de estar lado a lado. Num determinado momento, esse marido poderá apostatar da esposa, largar a esposa e ficar com a amante. E foi isso que Israel fez com Deus. Primeiro, Israel teve um ídolo, né? Colocou o ídolo junto de Deus, começou a adorar, fazer adoração paralela junto com Deus, até que abandonou Deus e ficou com os deuses deles. Terrível. Pecado tríplice. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Nossa adoração é somente do Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus, honrar a Deus, amar a Deus. Não há outro nome. Não há outro nome. Amém? Seja sábio. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Deus te abençoe.